Eu gosto desse estúdio. Tá no vermelhinho aqui, tá, né? Tá. Salve, salve, terráqueos! Mais uma gravação do nosso Questão de Saúde podcast. E hoje, dia de sábado aqui, a gente está num ambiente um pouco mais acolhedor, porque está mais frio, né? Dia de chuva. Eu não consegui trazer esse cara que eu não vejo há muito tempo, mas é um amigo, a gente tem muita história aí para algumas que vai contar, outras não podemos contar. Mas, enfim, o cara tem muitos assuntos para tratar aqui com a gente, altamente relevantes. É tanta coisa que eu não saberia apresentar, não. Então, vou deixar que ele se apresente. Vou só dizer o nome dele, tá? Meu amigo Fabrício Caribé. Fique à vontade, fale tudo que o pessoal tem que saber. O que você tem para nos contar e onde ele achar, o que você está fazendo. Esclareça, porque nem eu sei, cara. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar com você, prazer rever, né? Esse meu amigo de longas datas. E a gente vai tratar sobre um tema aqui muito importante, sobre exercícios, né? Pré e pós a cirurgia bariátrica, né? Para esse grupo de obesidade que cresce em nosso país, infelizmente, mas a gente está aqui para poder ajudar. E a minha formação sou graduado em Educação Física, como você, né? Sou especialista em reabilitação cardíaca e grupos especiais, em especial trabalho com obesidade e emagrecimento. Então tenho uma consultoria fitness e trabalho em núcleos, em clínicas especializadas em emagrecimento, como o Instituto Bruno Mota e a Clínica Baros. Então, fica onde? Pode falar, fica à vontade. Fica lá aqui em Maceió, né? Aqui na Pajuçara, na Ponta Verde, na Avenida Mário de Guzmão, né? No Instituto de Obesidade Bruno Mota, no edifício Evolution. E a Baros também é no mesmo andar, inclusive, são clínicas primas, parceiras ali. Então, a gente atua nessas duas áreas, trabalhando lá com consultório, avaliação física e consultoria fitness. Como é que o pessoal te acha? Tem Instagram, alguma coisa? E até o próprio Instituto tem um Instagram? Como diz aí? Sim, pronto. O Instituto de Obesidade Bruno Mota, esse é o Instagram, então @Instituto de Obesidade Bruno Mota, né? E a Clínica Baros, né? Então é Baros Alagoas. E o meu pessoal, que eu também posto muito conteúdo lá relevante sobre esses temas, que é o Caribe Consultoria Fitness. Ah, entendi. Então já sabem, né, gente? Onde encontrá-lo, tanto fisicamente, tanto pela rede social, pelo Instagram mais especificamente, você vai poder achar e ter acesso aos conteúdos que o Fabrício coloca lá. Mas vamos tirar alguma coisa dele hoje aqui, né? Vamos começar com esse papo aqui que promete. Meu amigo, me diga uma coisa. Quando eu penso em obesidade, né, não necessariamente eu vou pensar em bariátrica, ou deveria pensar? Não necessariamente, né? Você, quando tem obesidade, primeiro a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, né? Então você vai buscar os diversos métodos de ajuda, né? Que incluindo a questão de dieta, não só dieta, às vezes utilização de medicamentos, existe também balão gástrico, existem outros mecanismos de emagrecimento que são abordados, não diretamente para a cirurgia. A cirurgia é mais um recurso que você tem, que seria, vamos dizer assim, o último recurso. Mas aí vai depender do perfil, vai depender de todo o histórico metabólico, psicológico desse paciente, dessa pessoa, para que ela possa ir para a cirurgia bariátrica. Então, não são em todos os casos. Então, como você falou, depende muito do perfil. Então, eu fico imaginando assim, você falou perfil metabólico, certo? Que é uma coisa que não tem uma relação direta de poder do paciente, até ele pode influenciar com alguns hábitos, mas, enfim, não necessariamente em todas as coisas. A gente sabe que tem muitas coisas que a pessoa nasceu com elas e tal, e ela vai ter que trabalhar isso. E a questão de perfil. Destrincha essas duas diferenças, o perfil metabólico, no que ele influencia, e o perfil psicológico, por favor. Vamos lá, então. Então, falando do perfil metabólico, a gente vai pensar justamente isso, questões genéticas, questões que não dependem da vontade dessa pessoa. Certo. Então tem aquela pessoa que já tentou vários tipos de dieta, já tentou dieta com exercício, dieta, remédio, exercício, já tentou de diversas formas e ele só conseguia aquele emagrecimento momentâneo, aquele momento de choque, por exemplo, perdeu 5 quilos, 8 quilos em um mês e no mês seguinte que ele parou de tomar medicação ou que ele voltou para uma dieta vamos dizer assim, mais normalizada, o efeito rebote vem e ele ganha não só os 5, 8 que ele perdeu, ele ganha 10, 12, 15, que é o chamado efeito rebote, né? Então, esse tipo de pessoa que tem esse problema metabólico, a gente já sabe que ele é uma pessoa que não vai, pelos métodos convencionais, conseguir ter um emagrecimento duradouro. É aquela pessoa que sofre daquele chamado efeito sanfona, né? Emagrece, ganha, emagrece, ganha. Essa pessoa, ao longo da vida, com esses diversos momentos, essa pessoa, sim, necessita muitas vezes a cirurgia bariátrica, porque é o recurso que vai existir para poder acabar com esse problema metabólico, inclusive, porque a cirurgia hoje ela é bariátrica metabólica, ela não é uma cirurgia bariátrica só visando perda de peso, ela ajuda no controle de glicemia, de pressão alta, de esteatose hepática,
né, de apneia do sono. Tem diversas funções que a gente pode falar mais à frente, mas basicamente assim, para fechar essa questão do perfil metabólico, é muito isso. Então, é aquela pessoa que realmente não consegue ter um emagrecimento duradouro. E a questão comportamental que você falou, né, a questão também do perfil da pessoa, tem muito a ver com essa questão do comportamento. É aquela pessoa que come por uma necessidade não de se alimentar, não fisiológica, e sim mental. Então, tá triste, come, tá feliz, come, tá estressada, come, né, dormiu mal, come, né, teve algum problema, né, em casa, come. Então, esse tipo de pessoa tem um perfil mais comportamental, deve ser trabalhado também nos âmbitos psicológicos para poder entender o porquê disso e aí trabalhar para antecipar esses gatilhos mentais que fazem com que essa pessoa coma de forma desordenada e criando esse problema. E aí, dentre as pessoas que você recebe normalmente, qual o perfil predominante, metabólico ou psicológico? Olha só, quando eu trato na consultoria os perfis não bariátricos, por exemplo, tem muito a ver com essa questão psicológica. Já falando diretamente dos bariátricos, aí a parte metabólica predomina mais. E aí são as duas coisas, evidentemente, porque o perfil metabólico também ele vai influenciar no psicológico dessa pessoa, desse indivíduo. Tá? Mas para a cirurgia metabólica não basta só o comportamental, tem que ter o metabólico também, porque você tem diversos fatores metabólicos e associados de comorbidades para que essa pessoa seja candidata, apta a realizar uma cirurgia bariátrica. Então não é qualquer pessoa que vai chegar lá, quero fazer uma bariátrica porque eu estou gordinho, eu estou obeso. Não, ele passa tanto que ele passa por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, médicos, nutricionistas, assistente social, fonoaudiólogo, para poder se candidatar à cirurgia. Vê que informação importante. Não basta você querer fazer a cirurgia, você precisa necessariamente passar por uma avaliação para saber se você é apto ou não a passar por aquilo ali, ou não sei se o termo seria apto, se é necessário. Né? Não é questão de aptidão, né? Porque eu nem vou dar aptidão, é uma coisa ruim, mas de necessidade, ou seja... Seria elegível, né, para fazer a cirurgia. Exatamente. Né? Eu acho que isso é um dado muito importante para as pessoas, ou seja, não é você quem decide, é um especialista que decide. Se você está achando que vai ter esse poder, eu acho melhor, se você encontra profissionais sérios, com certeza são eles que vão decidir, eles não vão deixar você decidir por si só. Não é isso? Exatamente, porque bariátrica ela não é cosmética, bariátrica não é plástica. Bariátrica não é estética, não é uma coisa definitiva, é uma coisa que muda a vida da pessoa para melhor, mas ela tem que ser muito bem estudada porque vai definir alguns hábitos, vai ter que influenciar a sua vida como um todo, nos hábitos alimentares, inclusive, né? E de vida, de atividade física e outros contextos que a gente vai tratar daqui para frente. Certo. Mas a gente tem que selecionar muito bem isso e com uma equipe multidisciplinar. Sendo talvez o último recurso, como você falou aqui para a gente, eu creio que tem todo esse contexto que você falou que vai mudar a vida da pessoa, e quando muda a vida da pessoa, a pessoa não vive só, vive sociedade, muda das pessoas que estão ao seu redor também, né? Então, há uma expectativa pós-bariátrica, certo? Essa expectativa ela é psicológica já. Qual o índice de sucesso? Você sabe dizer em números, assim, algumas estatísticas atualizadas sobre isso, de uma cirurgia bariátrica? Qual o índice de sucesso pós-cirurgia? Quando eu digo sucesso, é bom dizer que sucesso é um conceito muito relativo, né? Da pessoa ficar bem do ponto de vista metabólico e psicológico. Olha só, os estudos mais recentes, tem muito estudo em andamento, né, acontecendo, mas os estudos mais recentes mostram assim, com relação ao sucesso da cirurgia, em torno de 80%. Tá? Acho que 20% ali, 25% é que realmente pode ter um reganho mais à frente, que tem alguns problemas de voltar à obesidade, mas justamente por isso, às vezes pela falta de assistência que essa pessoa tenha no pós-operatório, com relação à dieta, com relação à atividade, tudo. Então, o índice de sucesso, para quem trabalha em equipe multidisciplinar, ele é muito maior e ele é para sempre. Então, se eu for falar, por exemplo, das pessoas que a gente atende lá no Instituto, que estão comigo na consultoria, fazendo atividade física regular, essas pessoas, o índice de sucesso é 100%, vamos dizer assim. Agora, para quem não procurou pós-cirurgia mudar os seus hábitos de vida, mudar o seu estilo de vida, aí esse índice é em torno mais ou menos, Ricardo, o último estudo que a gente viu, assim, sendo preciso com relação a voltar a ser obeso, por exemplo, né, que é tipo, você pode voltar a ser obeso no futuro, pós-bariátrica? Pode. O índice é em torno de 26%, 27%, ou seja, 1 em cada 4 no estudo mais recente divulgado. Mas tem estudo de andamento que a gente já sabe que isso já diminuiu por causa dessa conscientização do pós-operatório com atividade e dieta. Tudo passa por conscientização, né? Ou seja, você ser uma pessoa instruída, uma pessoa informada, e nisso
Muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes as redes sociais ajudam bastante, porque o alcance chega a mais pessoas, as informações que são fidedignas também, não só informações que são chamadas fakes, né? Isso é muito importante. Fabrício é meu contemporâneo da época de faculdade, e a gente sempre discute aqui, quando vem alguém dessa época, a dificuldade que a gente tinha em estudar e ter acesso a dados reais, porque não tinha internet, né? Estava começando, não tinha as redes sociais, poucos livros publicados em português, quem não sabia inglês passava mal. Né? Então, hoje é aproveitar essas oportunidades, e eu aproveito para falar do podcast, né? Porque assim, a gente usa aqui, nesse especificamente, eu sempre bato na tecla, não a busca de quantidade de seguidores, mas de pessoas que achem relevantes os temas, porque a gente quer um posicionamento nas redes sociais, ou seja, mostrar que aqui você vai encontrar temas muito relevantes, sobretudo em relação à saúde, o exercício físico e o comportamento. Então, pegando esse gancho aí de exercício físico, saúde e comportamento, como se comportam as pessoas pós-bariátricas? Assim, elas vêm para você, você diz que com 15 dias há obrigatoriamente uma consulta com você. Esse primeiro impacto, com 15 dias, eu pergunto porque ela já está magrinha, ela já se vê magrinha, porque você quer um processo de ir perdendo. No início é mais rápido, como é quando o cara entra na atividade física com a gente, e depois tem o efeito platô, ou já é rápido, o cara já chega eufórico, caramba, perdi demais, como é? Conta pra gente essa experiência aí. Vamos lá. Quando ele já chega para mim, esse paciente, no pós-operatório, né, depois desses 15 dias, ele já passa uma semana antes da cirurgia por uma dieta pré-operatória, onde ele já vai começar a fazer uma dieta líquida. E aí, nessa dieta líquida, ele já começa a perder. Então, se ele agendou a cirurgia para daqui uma semana, quando ele chega na cirurgia, muitas vezes ele já perdeu 4 quilos, 5 quilos, porque ele já entrou no dieta líquida de adaptação, até para poder o estômago também ficar mais limpo, vamos dizer assim, né? Evitando algumas comidas mais pesadas e gordurosas, porque vão atrapalhar no processo cirúrgico. Então, ele já começa a dieta pré e depois vem para mim com 15 dias. Então, já se passaram aí 20, 21 dias, então ele com certeza já emagreceu, já teve esse primeiro impacto e realmente é grande. Então, ele já chega nessa consulta já com, às vezes, 8 quilos perdidos, 10 quilos perdidos, 12. Vai depender muito do biotipo do paciente, da quantidade de peso que ele tenha pré-cirurgia. Mas ele já perde sim, já chega animado. Só que ali é o início de um processo. Ele não está ainda né, no ponto que a gente vai querer que ele fique. E aí a gente vai conversar para conscientizar ele que nessa vida nova pós-cirurgia vai ser necessário algumas mudanças de hábito com relação à atividade física, dieta, e a gente vai tratar sobre isso aqui. Ótimo. Me diga uma coisa, depois desse processo, são 15 dias, ele vai começar essa vida nova que você falou. Eu ouço as pessoas dizerem, eu não sei, do ponto de vista anatômico, o estômago realmente fica menor, e ficando menor, a lógica é acreditar que, mesmo que ele queira comer muito, ele não consegue. Isso é verdade? É verdade. A gente tem hoje, né, na cirurgia, as duas cirurgias que mais são feitas hoje são dois tipos. Nós temos a bariátrica sleeve, que é a gastrectomia vertical, que é essa que literalmente ela corta o estômago mesmo. Então ela tira praticamente ali 80% a 90% do estômago. Qual é o nome? Gastrectomia vertical ou sleeve. Sleeve é o nome mais comum. Então é a cirurgia bariátrica sleeve. Essa é a gastrectomia, que você corta e o estômago fica parecendo uma bananinha. É a mais comum essa, é? Essas são as mais utilizadas, a sleeve e a bypass. A bypass, ela não corta o estômago, ela faz uma ligação com o intestino. Ela passa pelo começo do estômago e já faz uma ligação direto com o intestino. Então, o estômago fica preservado lá, mas ela não é cortada e ela não passa pela absorção do estômago, ela já vai direto para o intestino. E qual a diferença entre as duas, então? Isso que a gente vai tratar agora. Então, a sleeve, por exemplo, ela, como você falou, o estômago fica menor? Fica. Literalmente, para sempre, você vai cortar ali 80% a 90% do estômago, fica parecendo uma bananinha. 80% a 90% é retirado? É retirado. Caramba. Desse estômago, exatamente. Então, aí, com esse estômago menor, ele vai ter, né, obviamente, uma quantidade de comida menor, que ele vai conseguir ingerir, comida, líquido. Tudo isso, ele vai passar por essas adaptações. Por isso que existem as fases da dieta líquida, pastosa 2, ali semissólida, até ele voltar a comer os sólidos normalmente. Por isso que a importância da equipe multidisciplinar, por exemplo, com uma fonoaudióloga, para ensinar a mastigar, para digerir, para diluir melhor esse alimento, para que ele não venha a ter nenhum tipo de refluxo, nem nada, certo? Então, você tem essa cirurgia, que é a sleeve, onde você realmente tira o estômago, e você tem o outro método, que é a bypass. A bypass faz essa ligação, como eu falei, ela entra no início do estômago e depois ela já passa direto para o intestino. Certo. Tá? As duas cirurgias são muito modernas, isso é bom salientar. As cirurgias são extremamente modernas. São cirurgias feitas por videolaparoscopia. Ou seja, como se você fosse tirar uma vesícula, uma cirurgia nesse formato.
Então, é uma cirurgia que muda a vida da pessoa para sempre. Mas, por exemplo, uma sleeve dura 45 minutos. Uma bypass dura 1h10, 1h15. Então, são cirurgias que mudam a vida da pessoa para sempre, mas são minimamente invasivas, são muito modernas, o paciente praticamente não sangra, todas por vídeo, inclusive tem a robótica agora, que chegou também para ajudar nessa precisão. Então, são processos extremamente tecnológicos, modernos, não invasivos e que nos permitem, através disso, a partir de 15, 20 dias, já iniciar a atividade física. A gente até brinca que caminhada, por exemplo, Ricardo, a gente já começa a fazer no dia seguinte. O paciente operou hoje, amanhã ele vai ter alta, ele já sai caminhando. A gente até brinca, leva o tênis para o hospital, porque ele já vai fazer a primeira caminhada precoce no corredor do hospital para liberar gases e já começar ali. E ele já pode, no dia seguinte, depois já caminhar mesmo, 20 minutinhos, 30, 10 e 10, depende do paciente. Então, é muito moderno. E essa modernidade que você fala, ela é sinônimo de segurança? Eu vou te dizer por que estou perguntando isso. Eu já ouvi muita gente falar que há um índice considerável de complicação nas cirurgias bariátricas, inclusive com consequência de óbito. Isso é fato ou é papo que as pessoas falam? Você sabe informar? Olha só, Ricardo, isso acontecia mais no passado, quando eram os primeiros métodos lá, 30 anos atrás, 40, que era o método de campo aberto, era uma cirurgia muito invasiva, onde o paciente sangrava muito, ficava 7 a 10 dias no hospital internado. Era um processo muito mais complicado do que é hoje. Nessas cirurgias de hoje, esse formato que eu te falei, que são as mais feitas no Brasil hoje, por videolaparoscopia, bypass e sleeve, o índice de óbito é praticamente zero, quase não, é muito difícil pela cirurgia. Você pode ter algum outro fator de complicação, num pós-cirúrgico, por exemplo, como uma infecção hospitalar, alguma coisa do tipo, que aí não é diretamente ligado à cirurgia em si, mas ao processo de infecção que possa acontecer. Da cirurgia, o índice praticamente zero hoje. Pergunto isso, gente, porque a gente quer segurança das coisas, então a gente presume que quanto mais moderno, mais seguro, mais efetivo são os procedimentos. Com certeza. Não é isso? É isso que acontece. Bom, então assim, a pessoa foi lá, procurou, passou por tudo isso, teve esses 2 procedimentos que são modernos, um pouco invasivos, o dia já está caminhando, e aí chega lá para o Caribé, e aí qual é o seu trabalho, Caribé? Fala isso para os nossos colegas de profissão, porque eu sou da sua área e não sei como é que faz, e eu estava brincando aqui no episódio passado que se você chegar na sala de musculação, você for pós-bariátrico, professor, você consegue fazer um treinamento para mim? O cara fala, sim. Se você está gestante de risco, sabe fazer um trabalho? Sim. Qualquer problema que você tiver, você nunca ouve um não. Eu fico impressionado com a capacidade da galera. Rapaz, você não se especializou em tudo, vamos com calma. Mas a galera da ânsia de ter aquele aluno, da questão econômica, claro que a gente não vai desconsiderar, o cara diz sim para todo mundo. Mas é muito sério, né, cara? O cara pós-bariátrica, eu acredito que deve ter alguns cuidados muito importantes. Eu queria que você falasse sobre isso, principalmente com os nossos colegas, para pegar de leve e dizer assim, poxa, deixa eu te encaminhar para alguém, quem sabe. Exatamente, Carlos. Você disse tudo, é isso mesmo. A gente é um paciente especial, quer queira, quer não, ele vem de uma doença, é um paciente doente, um paciente inflamado, é um paciente que tem uma doença chamada obesidade. Então, ele não é simplesmente aquele gordinho preguiçoso, aquela pessoa que é taxada muitas vezes disso. Não, ele vem com uma doença metabólica e que tem impactos sociais, psicológicos e físicos das mais diversas ordens, seja articular, seja metabólica, de glicose, pressão alta, problemas cardíacos, né? De diversas formas. Então, esse paciente ele tem todo um cuidado para que ele possa ser acolhido. O que eles precisam realmente é de acolhimento. E muitos deles, inclusive, jamais pisaram na academia ou foram pouquíssimas vezes, justamente por não se sentir parte daquele público. Então, eles acham que a academia é só para quem é bonito, magro. Quando eu digo, tá vendo aí? Então, eles são pacientes que são calejados com relação a isso, então eles têm aversão a essa coisa. Então, quando eles chegam para mim, por exemplo, nesses 15 dias de pós-cirurgia, a gente vai conversar com eles sobre a importância da atividade física, principalmente nesse âmbito muscular mesmo, que é justamente o que mais popular é a academia, onde a gente tem um controle maior. Por quê? Porque quando ele faz essa cirurgia, ele tem essa restrição da dieta, nessas diversas fases, e a gente acontece um processo que ele não perde só a massa gorda, ele não perde só a gordura, ele termina perdendo massa magra, que é o processo que a gente chama de sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular decorrente dessa dieta tão restrita. Então, ele está perdendo das 2 reservas, a reserva de gordura e a reserva de massa magra. Como a cirurgia é moderna e a gente, dependendo da pessoa, a partir de 15, 20 dias, a gente já começa a dar os primeiros estímulos musculares, desde que se alguns protocolos específicos que a gente pode falar aqui também,
para que essa pessoa minimize essa sarcopenia. Então, existem muitos cuidados com relação a exercícios com pressão, que causem pressão na região intraabdominal, porque está tendo a cicatrização interna da cirurgia, apesar dela ser bem moderna, existe uma cicatrização interna. O paciente por fora, quando você vê, ele tem só uns furinhos na barriga, parece que não operou nada. E ele mesmo relata isso. Faz, Caribé, o doutor Bruno mexeu aqui comigo porque eu não estou sentindo nada. Que a cirurgia é tão moderna que realmente a pessoa não sente. Certo. Sinto nem fome. Então, a gente diz, não, mas está cicatrizando internamente, então tem que ter alguns cuidados. Então, exercícios que causem pressão na região intraabdominal devem ser evitados, exercícios de alto impacto, torção de tronco, coisas do tipo. E uma outra questão também, além disso, é a questão do volume desse treino. Se é um paciente que vem de uma dieta pré-operatória líquida, que ele faz um pós-operatório, esse paciente não tem tanta energia. Eu costumo brincar que ele é um carro na reserva. Você não pega um carro na reserva para fazer uma viagem. Então, você tem que andar pequenas distâncias. Então, o volume do treino tem que ser menor também. Então, por mais que esse paciente chegue lá, já perdido 10 quilos, empolgado, doido para ficar, né, mais magro, mais forte, o volume de treino tem que ser um volume reduzido também. Então, tem que ser um treino, às vezes, com duração curta, meia horinha, 40 minutos, respeitando essa dieta, porque ele realmente tem muito a evoluir nessa questão alimentar e energética. Então, a gente tem que ter esses são os dois cuidados principais. Fora isso, aí é a questão, como eu falei antes também, a questão do acolhimento. É o profissional, quando receber esse paciente na academia, mostrar para ele que ele é bem-vindo, que ele está no lugar certo e que ali é um lugar que vai se buscar saúde, que não vai se buscar estética, rendimento. Vai se buscar saúde. E a estética é como consequência de uma boa saúde. Você falando isso, você sabe, né, que eu dei aula no salão há muito tempo, ainda dou aula como personal, e aulas coletivas eu dei bastante aula, você sabe disso. E assim, muitas vezes, quando o gordinho, por favor, me entendam, quando eu falo gordinho, entre aspas, ele ia para a academia, muitas vezes as pessoas jogavam ele para as aulas coletivas, porque, em sua maioria, elas têm um potencial aeróbico maior, e o cara entendia que esse potencial aeróbico o ajudaria. E ele tem, inclusive, a versão de levantar peso, porque ele já se sente pesado. Só que, assim, o cara ia para a atividade e o pessoal montava aula X, aula Y, pau na máquina para o cara fazer lá. Aconteciam diversas coisas, o cara não aguentava, o cara passava mal e tal. Mas sabe por que eu acho isso? É porque, em especial as aulas coletivas, as pessoas acreditam que o professor de aula coletiva, e muitos profissionais, eles repercutem isso de forma como se fosse uma grande verdade. Eles reproduzem mesmo. Eles acham que é oba-oba. Acham que o cara da aula coletiva ele tem que ser um animador de turma. Ele esquece que aquela aula tem que ter começo, meio e fim, que você está com um público heterogêneo e que você tem que ter uma habilidade muito grande para lidar com essas pessoas em suas especificidades. Você tem uma pessoa mais idosa, você tem uma pessoa que vem de uma cirurgia articular de joelho, que você também trabalha com essas pessoas, que eu sei, de uma pessoa que veio de uma reabilitação cardíaca, outra pessoa que está com essa questão da obesidade, ou seja, as aulas coletivas aqui, fica meu recado, e eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso assim, elas não são animação, elas são um processo menos enfadonho para a maioria das pessoas que não gostam da musculação, isso. Que a musculação é segmentada, você vai trabalhar o corpo em partes, de uma forma mais global, porém, ela tem que ser responsável. E na própria aula coletiva, ele pode se sentir excluído, aí entra a parte do comportamento. Você tem que chegar lá e dar àquela pessoa a condição dela se sentir, poxa, aqui está legal, mas com responsabilidade. E aí a responsabilidade eu coloco em duas áreas. A forma que você vai acolher a pessoa, ela vai se sentir no meio das pessoas, participando mesmo, e com segurança. Chega uma hora que você vai ter que adaptar para aquela pessoa. Né? E aí eu não falo só da pessoa obesa, não. Falo do cara que tem esses problemas articulares, que tem até uma pessoa dita saudável, mas que não tem tanta motricidade fina aí. É diferente, vai para um lado e vai para o outro. Todo esse cuidado. Então, acontecia muito isso em academia, e ainda acontece, eu faço isso e dou o recado para meus colegas de aulas coletivas. Tratem as pessoas como pessoas que estão em busca de um profissional, não necessariamente de um animador, né? Porque isso é muito importante. Portanto, assim, eu acho que, realmente, pelo que a gente está conversando, o processo de sucesso de uma pessoa que fez a bariátrica e que precisa, no pré e no pós, se deve à qualidade dos profissionais que os rodeia, né? As pessoas que eles buscaram. E eu sei que o mercado, tão aberto hoje, em função também das redes sociais, aí vem um lado negativo, a gente encontra oferta de tudo quanto é jeito, seja em preço, seja em atendimento, seja em promessas, né? Qual o recado que você dá para as pessoas? Como é que elas devem fazer para saber se eu estou indo às pessoas certas? Como é que faz isso? Porque é risco de vida, né, cara? Como é que é isso? A gente trabalha muito nessa questão, como você falou, visando realmente a saúde, né? E a gente visa o indivíduo.
Cada pessoa tem que ser tratada de forma única. Cada um tem sua história de vida, cada um tem as suas patologias, cada um tem as suas histórias pregressas com relação a problemas de ordem articular, psicológica, né, mental. E a gente tem que entender esse contexto para poder prescrever um treino da melhor qualidade para essa pessoa. Então, como você falou, a internet hoje ela tem uma gama de profissionais aí, bons e ruins, tem de tudo na internet, tem muita coisa boa. Quem souber filtrar vai aprender muita coisa. A gente coloca, né, conteúdos, eu mesmo no meu Instagram coloco, e é baseado em ciência, em prática, coloco resultados reais, coloco depoimento dos alunos, coisas que as pessoas que viveram, sem o Photoshop, né? Sem Photoshop, pessoas que vivem esse processo, porque é um processo, que quer que não, a evolução é um processo, é uma frase até que eu uso muito. Então, esse processo ele tem que ser explicado, respeitado, né, para que essa pessoa possa aderir e ter o sucesso realmente que ela queira. Então, para escolher até um bom profissional, você tem que procurar isso, tem que procurar aquela pessoa que tenha uma referência. A quem essa pessoa está ligada? Quais são os resultados que ela mostra? Quem eu posso buscar que é aluno dela, que é cliente dela, para me dizer alguma coisa sobre ela? Não é só o currículo, né? Não, vamos pesquisar o pretérito da pessoa. Porque no currículo é tudo lindo, né? Você coloca a foto que você quer, coloca uma foto lá com Photoshop, bonito, sem camisa, e vende aquilo ali como se aquilo ali fosse verdade, que é o que a gente mais vê, né? Inclusive, tem profissionais amigos que eu encontro, que os caras, Caribe, eu me inspirei na consultoria por causa de você, não sei o quê. Aí um amigo meu falou que para fazer consultoria era de boa demais, era só tirar a camisa, postar uma foto no Instagram, que as alunas vinham. Pô, tô lascado, meu irmão. Pois é, eu nunca fiz isso. Não posso fazer isso, não. Eu admito que não posso fazer isso, não. Aí, tô meio rodado, como diz o Amande. Pois é, quer dizer, então você, se for nessa referência, realmente ainda você não vai, de fato, encontrar um profissional que saiba aquilo que você precisa, né? Você tem que entender que você está procurando uma coisa que vai te fazer bem, uma coisa que vai preservar, que vai te dar uma longevidade e o resultado que você quer. Então, você tem que entender isso. Então, é procurar filtrar, procurar ver quem é essa pessoa, a quem ela está ligada, o tipo de paciente que ela tem, de pessoas que ela tem, né? Paciente, eu falando aqui de bariátrico, eu lembrei de paciente, mas o tipo de pessoa que ela tá ligada, e aí você conseguir encontrar um profissional mais capacitado e decente, por assim dizer. Caribe, você falando isso, primeiro, né, que eu digo, eu sempre falo, mas é verdade mesmo assim, eu digo, meu irmão, se a galera for me contratar por shape, eu estou frito, porque se eu for, eu não sou burro, sou realista, eu não vou me comparar com a galera que está no treino pesado, o famoso abdômen trincado. Eu não gosto de abdômen trincado, eu sempre digo assim, eu gosto do abdômen com uma certa saliência, porque saliência traz histórias e prazeres. Você comeu, você curtiu, você não teve que passar do ponto, isso é normal, e traz histórias, esse negócio de barriga chapada o tempo inteiro. Há quem gosta, eu não me esforço muito para isso não, porque eu acho que isso aí é um retrato. Pode até mostrar saúde, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Até porque muitas barrigas chapadas não são feitas na academia, na educação fabricadas, são pré-fabricadas, são pré-moldadas de diversas formas, em cirurgias, em procedimentos, em anabolizantes. Então, rapaz, não é aquilo que é sinônimo de saúde. O cara tá pensando que é fácil aquela barriga, né? Não é fácil, não. Eu não acho, não, né? Podem até achar bonito. Eu, particularmente, nem acho bonito. Eu acho que barriga normal é barriga de vida da pessoa. Aí, assim, tem essa questão do cara procurar o profissional. Aí eu vou fazer aqui um depoimento, uma impressão que eu tenho a seu respeito. Porque, assim, eu acho você um cara muito corajoso, porque você não foi nessa vibe meramente da imagem para se vender. Você sempre puxou para as questões dos cuidados da saúde. E eu vou dizer porque você talvez não lembre, mas, como sempre, eu trago as histórias lá de trás. Você passou um tempo em Londres, né? Você foi para Londres, você trabalhava, acho que na Coative antes, e foi para Londres. Isso. Então, você passou um tempo lá, um ano, não sei. Né? E quando você voltou, você foi começar do zero. E, na época, tinha uma academia AP, e você chegou, Ricardo, estou voltando agora, não sei se tem alguma coisa. Você me falou as coisas que fazia. Eu, tem. Sim, tem avaliação. Isso. E você foi para a AP e você recomeçou a sua história profissional aqui em Maceió, lá pela AP. Eu fico muito feliz de ter participado dessa parte da sua vida. E aí, a qualidade dos atendimentos da avaliação, eu não esqueço até hoje, cara. Tanto que isso sustenta a sua contínua evolução. Lá em cima, porque a sua abordagem era uma abordagem que me satisfazia. E por que eu digo isso com segurança? Porque eu sempre fui um cara criterioso nesse sentido. Eu nunca acreditei meramente na imagem do corpo como venda. E pessoas como a gente que tem esse pensamento, às vezes acaba ficando meio à margem
do caminho profissional das outras pessoas. Né? Só que você tem que ter fidelidade àquilo que você acredita. E você sempre acreditou em saúde, é uma coisa que eu acredito. E por isso que eu disse aqui outras vezes, eu só trago aqui, a convite, pessoas que eu sei que têm uma ideia parecida de mundo com a minha. Eu não vou estar aqui trazendo outras pessoas, primeiro que tem hipocrisia da minha parte, né? Eu trago pessoas que eu sei que podem contribuir da maneira que eu enxergo o mundo. E aí, você foi para um campo que você teve que meio desbravar. Você foi fazer especialização, né, em pacientes especiais. Reabilitação cardíaca. Foi Recife. Reabilitação cardíaca e grupos especiais. Eu lembro, meu amigo. Eu lembro de tudo. Pela Gama Filho do Rio de Janeiro. Quem quiser esconder coisa, se lascou comigo. Eu tô falando ficar boa aí. Essa pós aí, ela foi pela Gama Filho do Rio de Janeiro. Eles abriram uma turma no Nordeste, então em Recife. Então, era para profissional de educação física, fisioterapeuta e médico do esporte. Então, eu ia para Recife todo mês, uma vez ou duas, durante 18 meses. Fim de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, viajando, trabalhando, né? Para ter voltado, ter que estar cedo na academia, dar personal 6 horas da manhã. E a gente fez isso, foi uma pós muito enriquecedora, e aí a gente foi seguindo o caminho. Pois é, e aí você entrou e se manteve na área de saúde, sempre em contato com médicos, com questões de saúde e tal, para investir nisso. Não ficou preso, né, àquele viés mais do treinamento e da estética que a galera tá. Eu acho isso muito legal mesmo, de verdade, falo de verdade, assim, porque eu acho que está tão perdido, cara, eu bato sempre isso aqui. A galera diz, olha, a gente vende saúde, mas, na verdade, você fala de saúde vendendo outras coisas que não sejam saúde. E saúde é uma coisa muito séria, muito ampla. E eu acho que a maior prova de que você vende saúde é quando o teu aluno ele é longevo com você, ele demonstra felicidade, ele demonstra uma relação com o meio que ele está, que provar facilmente que ele é uma pessoa saudável, e essa relação é provada sem necessariamente ela ser o exemplo de corpo que se espera. Exatamente, né? disse tudo. Né? Então, assim, é muito legal, e aí eu parabenizo, cara, porque eu acho legal, assim, acho que a gente é um número muito pequeno de pessoas que pensam dessa forma, a gente ficou meio à margem, assim, as redes sociais, eu não sei por que bombou tanta questão estética, eu não sei se é mais, financeiramente é mais viável para as pessoas, não sei se no volume é mais viável, ou se uma pessoa que procura alguém especialista em estética e no treinamento de alto rendimento paga muito mais, porque o fato é que a procura pelos profissionais que visam saúde com o exercício físico, ela parece ser menor, aí as pessoas vão mais na dor do que no amor, é como igreja, quando eu estou sofrendo eu vou, quando eu estou bem eu não vou na dor. Né? E a adesão de profissionais por essas áreas também é menor. Né? Você vê muito mais gente publicando coisas de alto rendimento, de performance e estética, do que pessoas promovendo verdadeiramente saúde. Eu não sei se você tem essa impressão, e ao que você acha que se deve essa impressão, porque você é meio que desbravador, você foi para isso. E eu posso contar nos dedos quantos dos caras, pelo menos contemporâneos, a mim foram. Me diz aí, por que você optou por isso? Eu sempre, como você falou, eu sempre trabalhei visando essa questão da saúde, né? E a saúde, ela não está ligada literalmente, a uma estética. Da composição corporal. Exatamente. Ela não está ligada à estética desses corpos padrões que são vendidos pelo mercado, porque isso é um mercado, né? Então, você vê que de tempos em tempos o padrão corporal muda. Nem de ser um cara apto a atividades, assim, o fato do cara ser um triatleta, como a gente tratou aqui, não significa que ele é saudável. Exatamente. O cara ser um jogador de futebol não significa que ele é saudável. Não. O pessoal confunde performance e imagem corporal com saúde, né? Exatamente. Saúde está naquele contexto que a gente até já falou um pouquinho aqui, que é a questão do contexto, não é só a ausência de doença, né? A saúde, se você até olhar pelo conceito da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, é isso, não é a ausência de doença. Ela está de diversos fatores, sociais, ambientais, né? Culturais, psíquicos, bem-estar, né? Físico, mental, estrutural. Então, a saúde não está ligada a esses corpos bonitos. O que a gente vê na rede social hoje é porque esse mercado cresceu muito, é um mercado que movimenta bilhões. Você vê que de tempos em tempos esses padrões corporais mudam. Uma hora tem que ter silicone no seio, uma hora é a barriga agora, que é a barriga HD, que é a nova... Como é o nome? Barriga lipo HD, lipoescultura HD. Tu conhecia essa, Marco? Que é a cirurgia plástica que faz a escultura da barriga ficar os gominhos, o tanquinho. É sério mesmo? Até essa? É verdade. Poxa. Lipo HD. Vários profissionais aqui em Maceió já fazem. Poxa, é mesmo? Então já tem isso. Então aquela a barriga do cara é fake, o cara desfila. Tem vários. Tem a vergonha. Rapaz, enganando o povo, rapaz. Pô, não sabia não disso. Vários. Tem vários homens e mulheres fazendo. Mulheres fazem muito também hoje em dia. Você não acha que isso quebra o processo, cara? É isso que eu estou dizendo. Então, você tem que entender que a saúde ela não está relacionada a isso. Isso está sendo uma compra. Saúde não se compra. Saúde se constrói. Saúde é um processo. Saúde é aquilo que você faz fora do exercício também. Né? Então, você tem que ter uma regularidade na atividade, você tem que ter
as escolhas em cada momento de uma refeição você tem que ter. Você tem que ver o seu contexto de trabalho, onde é que você vive, o ambiente que você vive, se é um ambiente tóxico, se é um ambiente saudável, né, salutar, alegre. Isso é saúde. E a academia, o exercício físico, seja um esporte, seja academia, seja qualquer tipo de atividade, ela tem que se encaixar nesse contexto e tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa que te faça realmente separar aquela horinha na agenda para que você vá lá e faça acontecer. Então, muitas vezes as pessoas estão carentes de atenção, de acolhimento, e vão buscar na rede social através de fotos e comprando coisas, mostrando o que não é, para receber um like, para receber um carinho, quando na verdade ela está sozinha com um aparelho desse, sozinha, como um dia de hoje, que é um sábado, ela está sozinha, ela tem 3 mil seguidores, e ela acha que tem 3 mil amigos, mas não tem, e ela está sozinha e ela coloca lá uma foto, trata aqui, faz um Photoshop, posta e fica esperando. Daqui a 5 minutos ela olha, eita, 10 curtidas. Daqui a 5 ela olha. Então, na verdade, ela está carente de afeto, de acolhimento, mas que não é real e que não é a rede social que dá. A rede social, a gente tem que saber entender que, eu sempre brinco até, né? O Instagram é a terra do mundo feliz, né? É a terra do rico, do que come bem, do que é alegre, do que viaja. Ou seja, ninguém tem problemas, ninguém é pobre, ninguém tem conta para pagar, ninguém está triste, ninguém tem, né? Então, a gente tem que saber entender isso. Então, eu sempre fui nessa questão de saúde, porque como eu sempre tratei e gosto muito de tratar de pessoas, de olho no olho, de consultório, como você falou, a avaliação lá, quando eu voltei de Londres, que eu fui para a AP fazer a avaliação, que eu até lhe agradeço aqui em público também pela oportunidade, e a gente faz, então eu pego uma pessoa numa consultório, passa 1 hora comigo, então ali eu faço uma anamnese muito grande, vou saber tudo da vida da pessoa, de atividade, não só da atividade, como também de angústias, expectativas, tudo que ela está desejando, para entender aquele perfil e saber como eu vou dosar e que tipo de atividade a gente vai colocar para essa pessoa. Além disso, a gente vai ver também a composição corporal, para entender como é que está esse contexto, né, de gordura, distribuição de gordura, massa magra, postura, força, flexibilidade, para daí você, depois de todo esse processo, tentar estruturar um treino que será um processo para que essa pessoa possa cumprir. Isso é para uma pessoa. Isso dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho. As pessoas estão pegando programas hoje na internet de copia e cola. Tá? Então, muitas dessas pessoas que vendem nesse processo aí de estética que você falou, que eu concordo, elas têm programas pré-moldados muitas vezes. Tá? Então, assim, às vezes o aluno chega para mim e chega e fala, eu queria ficar igual aquela menina, aquele exercício é que é o bom. Né? Vê uma menina bonita lá, por exemplo, fazendo um exercício lá, um tipo de agachamento, e faz, eita, aquele exercício é que deixou ela, aquele é que é o bom, aquele é que deixou o corpo dela assim. Ela, na cabeça dela, pensa isso. Aí eu vou e digo, não é aquele exercício. É um conjunto de exercícios que ela construiu ao longo do tempo, e nesse momento ela está fazendo aquele exercício, mas não é aquele exercício que é o bom. Porque pense comigo, Ricardo, você vai concordar. Se existisse um exercício melhor do que o outro, eu colocaria sempre esse um, eu não colocaria o outro. Por quê? Porque eu vou perder tempo. Seria muito mais fácil para o meu trabalho. Se eu tivesse um copia-cola aqui no meu aplicativo... É o chat GPT da prescrição do exercício. Se eu tivesse isso aqui, seria muito mais fácil o meu trabalho, não é não? Eu pegava aqui e avaliava você, ó. Copia-cola, eu costumo dizer, eu treino no McDonald's, né? Você paga aqui e recebe ela na frente o treino, né? Já sai na maquineta ali na frente do programa. Hoje em dia está assim, inclusive em várias academias. Então, você... ter esse processo todo é que vai levar realmente a que a pessoa tenha saúde. É você individualizar o negócio, é você olhar no olho, é você mostrar para ela a importância daquele processo que ela está pagando e se submetendo a fazer. E você tem que mostrar que não é fácil muitas vezes. Você precisa de um pouco de força de vontade, de disciplina, de começar a querer fazer. Porque falar a verdade para o aluno é arriscado. É arriscado você perder o aluno. Muito cara que não tem coragem disso, né? Muito. Eu sempre conto a história né, de uma personal que você conhece. Hoje eu perguntei a ela se poderia contar, e ela disse, pode. Que ela foi uma das minhas primeiras alunas de personal, mas eu fui o primeiro personal dela, com certeza. E ela é hoje personal. E ela me pediu... eu queria ter bunda e cintura. Eu disse, eu não posso lhe dar. Aí expliquei a ela que ela era uma pessoa descendente de chinês, e em sua maioria o chinês tem uma composição do corpo, um tronco mais reto, não tem tanto glúteo e tal, mas havia coisas que a gente podia potencializar que ela já tinha. Pô, tu tem pernas bonitas, vamos deixar mais bonitas, já que seu objetivo é tão estético e tal. Você vai moldar o melhor corpo para ela. Aí ela... Respeitando ela, no primeiro momento ela ficou composição dela. chateada, e depois ela entendeu, e deu muito certo tudo.
E aí hoje ela brinca, mas é verdade. E assim, deu tão certo que hoje ela é personal, né? E vive disso, e vive muito bem. Ou seja, é melhor você perder um aluno do que você perder a sua dignidade, né? Com certeza. É aquela história, a frase que hoje está em moda, e eu espero que ela esteja não só em moda, mas em prática. Princípios são inegociáveis, né? São negociáveis. São negociáveis, e aí você falar isso, mas eu acho que isso acontece com a geração mais anterior. Eu acho que a gente ainda pegou essa galera da nossa geração, foi amadurecendo e foi vendo, poxa, não posso entrar nessa vibe, porque não é bem a verdade. Eu tenho que falar para as pessoas a verdade e correr o risco de perder as pessoas. Mas é aquela coisa, a pessoa vai para lá e depois volta atrás de você, porque ela vai se decepcionar com a mentira e vem para quem falou a verdade e dizer, a verdade é dura, mas eu vim atrás de você porque você me falou a verdade, né? É verdade. Assim, a gente tem que entender isso, que você tem que ser você. Ainda mais se a gente for falar em rede social, você tem que procurar ser você, porque as pessoas querem agradar os outros que ela nem conhece. Ela quer agradar pessoas... Ela quer a aprovação dessa galera, né? Exato. Ela quer uma aprovação que não é verdadeira. Ela quer uma aprovação da pessoa que ela nem conhece, tá? Em vez de investir e ser ela e agradar aqueles que já gostam dela e que já entendem o que é que ela faz. Gostaria dela se ela tivesse de outro jeito, mesmo assim. Quer repare comigo, se a gente for filosofar aqui agora, vamos um momento filosófico agora, né? Muito, vamos lá, vamos filosofar um pouquinho. Então, por exemplo, ninguém agrada ninguém, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é verdade? Tanto que foi crucificado, não é? Você, sendo um personagem, você vai agradar algumas pessoas, não vai não? Você está se transformando num personagem porque você quer agradar um certo público. Isso. Mas você vai desagradar outro, não vai? Com certeza. Se você for você mesmo, sem a máscara, sem o personagem Ricardo, for só o Ricardo que fala aqui, papapá, você vai agradar muita gente, não vai? Provavelmente sim. E vai desagradar um outro grupo, não vai? Do mesmo jeito. Então, se você vai desagradar de todas as formas, não é melhor ser você? Exatamente. Para que usar a máscara? O Clóvis de Barros diz isso. Eu estava vendo hoje de manhã. O Clóvis de Barros diz assim, você acha que eu sou aquela imagem que eu te mostrei que sou. E eu acho que você é a imagem que você construiu para mim. Certo? Logo, o quão mais transparente você for, eu vou me aproximar ou não de você, porque a ideia que eu tenho de você é essa ideia. Exato. Seja ela verdadeira ou falsa. Ou seja, nós somos aquilo que a gente mostra para as pessoas, né, pelo menos em rede social. Na vida, nós somos aquilo que a gente consegue ser na dor, na alegria, na abundância e na escassez. Portanto, a imagem que a gente constrói é uma responsabilidade muito nossa. Agora, o que se enxerga de lá não é nossa, não. Se vira. Exato. Então, é como você disse, eu vou falar quem eu sou e a verdade mesmo, porque vão me olhar de um jeito ou de outro e acabou. Exato. Então, eu vou seguir sendo quem eu sou, né? Exatamente. É assim que eu procuro agir em todos os âmbitos da minha vida. Porque, como eu falei, não vou conseguir agradar todo mundo. Quando eu faço um post, eu sempre digo para a galera, digo, ó, eu não faço postagem para conseguir seguidor nem nada, não. Eu não tenho muitos seguidores. Eu vou fazer 5.000 seguidores. Ou seja, tem pessoas que não têm a quantidade, por exemplo, de alunos e clientes que eu tenho e que tem 30 mil seguidores, muitas vezes comprados, mas que não gera aquele engajamento, não é real. E a pessoa, às vezes, nem está com esse sucesso todo. E, às vezes, você está postando para agradar algo que você nem acredita. Exatamente. Então, eu não faço isso. Quando eu faço um post voltado para o público, assim, que eu trabalho muito com emagrecimento. Então, se eu faço um post voltado para esse público, chega 1, 2, 3, 4 directs de alunas minhas, ou que não são alunos e são curiosos e querem perguntar, mas como é? E não sei o quê. Já ganhei o post. Eu não preciso ter 5.000 curtidas. Basta que uma pessoa curta, ou ela comente, ou ela agradeça, eu já estou feliz. Aquele post já valeu a pena. É assim que eu procuro agir. Então, eu ajo dessa maneira. Eu procuro ser o mais transparente possível. Porque quando a pessoa vai me conhecer no consultório, ou me encontra no shopping, em algum momento, é aquilo ali. Então, como eu falei, se eu não vou conseguir agradar todo mundo, é menos trabalhoso, inclusive, eu ser eu do que eu criar um personagem, né, não? Com certeza. E agora, eu não sei se você tem essa observação. Eu acho que a galera mais jovem no salão, essa galera mais jovem que é personal, tal, é a galera que hoje se acha mais experiente, mais capacitada. Eu acho que o que tem a favor deles é que eles mexem muito mais com a tecnologia e conseguem, com isso, podem ter acesso a mais informações do que a gente. Eu, particularmente, sempre disse que sou analfabete, né? Eu preciso demais das pessoas, a parte tecnológica. Gosto de gente, o negócio é lidar com pessoas e tal. E essa galera, bicho, tem uma postura, assim, o que eles sabem de tecnologia, o que eles têm de modernidade, faltou em ética e respeito. Os caras questionam o treino de todo mundo. Os caras não sabem o que é contexto. Como é impossível, por mais aptidão que você tenha, por mais inteligência que você tenha, você olhar para o treino de alguém e dizer assim, está errado.
Não dá, porque você tem que, no mínimo, ter conversado com o cliente daquela pessoa. E ele tem que ter te dito a verdade, porque ele ainda mente. Às vezes ele mente, eu vim buscar saúde, mas no final da conversa, assim, professor, mas como é que eu posso ter esse bumbum ou esse peitoral? Aí você já sabe que o papo era outro, né? E assim, isso é uma coisa que eu acho lamentável. Eu observo muito isso em salão, porque eu ainda dou aula em salão com meus alunos de personal e vejo, até sou vítima, às vezes, o cara dizer questionar errado, ultrapassado, não sei o quê, e os caras não têm tempo de estudo, os caras não têm experiência, os caras não tiveram que combater inverdades sem muitos instrumentos como nós vivemos, essa fase, né? Você não teve que provar por A mais B, né, com toda a escassez que a gente teve de material, que aquilo que você acreditava era aquilo que você entendia como correto, tendo dado certo ou não, mas era aquilo dentro de princípios que você considerava justos e tal. Ou seja, eu tenho muito receio que os alunos de hoje se frustrem, porque, infelizmente, né, isso não é crítica, é um alerta para as pessoas mais jovens que estão na nossa área. Acho que a galera está vendendo coisas que não existem. E o número de pessoas frustradas, que é o que eu estou dizendo, se quiser tatue, vai aumentar, porque é verdade. Quer ver uma coisa? Há alunos que rodam de personal em personal. Ele se frustrou com alguém. Se não foi porque o cara mudou de horário, teve alguma coisa assim, se frustrou, cara. Porque você frustrou com o processo. Pois é. Então, assim, ninguém é dono da verdade. Mas se tem uma coisa que a gente tem que considerar é respeito aos mais velhos, os mais experientes, assim, porque além do conteúdo, tem toda a vivência. E a gente viveu a escassez, né? Eu acho isso uma coisa lamentável. Assim, a galera realmente não tem o mínimo de respeito e quer criar coisa. Durante a pandemia eu investi pra caramba em estudo, porque como a gente não podia sair, houve uma vantagem. Os cursos que a gente teria que fazer presenciais, mas que a gente tem que se deslocar, os caras precisaram chegar na nossa casa. Foi ótimo, foi fantástico. Aí, quem soube aproveitar, muito. Agora, isso não fez os cursos tão baratos, continuavam caros. E eu fiz alguns cursos, e dentre eles, assim, eu fiz pelo menos 2 que, para mim, são muito importantes. Eu não vou dizer aqui para não ficar fazendo mexendo à toa e parecer que eu estou puxando o saco. Mas que o investimento foi altíssimo. Eu creio que, na pandemia, eu fácil, juntando tudo que gastei, eu acho que gastei no que investi, eu passei de, sei lá, 15, 20 mil em investimento em cursos e tal. E assim, acho pouco. Pouco, Caribe, porque assim, toda hora eu digo a todo mundo, toda vez que eu estudo, eu me sinto burro. Como é que eu não sabia isso? Cara, é revoltante. Você sabe que você tem que saber ainda muito mais. Rapaz, é maluco isso, é maluco. Pô, o cara vem aqui, como é que eu não sabia isso? Aí você confronta a ideia, aí vem alguém e desdiz, aí você tem que olhar os dois. É uma loucura. Então, assim, ter responsabilidade profissional é você saber que você não sabe tanto, que você vai ter que buscar fontes e você vai ter que falar a verdade para quem ele buscou como profissional que vai ajudá-lo. E é uma coisa que falta muito aí. E esse é um grande risco da galera mais jovem que está presa nas redes sociais, né? É verdade. As pessoas estão tentando, quem escolhe trabalhar com saúde, sabe que tem que trabalhar com o ser humano. E cada ser humano é único, é um indivíduo que tem suas angústias, suas expectativas, tudo. Então, essa pessoa tem muitas demandas, tem muitas expectativas, ela tem uma história. Então, você tem, quando trabalha com gente, por isso que é trabalhoso e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, né? Eu vejo com mais prazer, mas é trabalhoso realmente, né? E as pessoas, muitas vezes, estão procurando nas mais diversas áreas de saúde, tá? Não é só na nossa, da educação física, não. Em todas as áreas, porque a área de saúde... a saúde é a área do futuro, é a do presente e a área do futuro. Tá? Então, assim, pessoal, às vezes, da medicina também, muitas vezes, poxa. Então, muita gente está ainda formada em medicina que não quer trocar 10 minutos de conversa com o paciente. Ele só olha a agenda. Ele não olha que são, por exemplo, a agenda está com 20 pessoas ali. São 20 pessoas. Para o profissional, muitas vezes, são 20 nomes. São 20 agendas ali que ele vai ver, que ele já calcula o tempo. Então, isso aqui vai me custar 4 horas, 5 horas, vou faturar tanto, e faz daquele jeito e vai embora. E esquece que são 20 expectativas, 20 vidas, 20 angústias, sabe? 20 demandas. Então, você tem que entender isso. Então, quem está chegando agora tem que ter um mínimo de empatia, que é o que está em falta no mundo hoje. Tem que ter um mínimo de empatia. Se coloque no lugar do outro, procure entender. Poxa, se uma pessoa vai te procurar como personal, por exemplo, procure entender, poxa, como ela chegou até mim? Foi alguém que indicou? Onde você me viu? Ah, foi no Instagram, porque você... Ah, beleza, tá. Mas vamos lá, o que é que você já fez? O que é que você está... Como é que eu posso lhe ajudar? Começa com essa pergunta.
É uma dica para a galera jovem aí. Como eu posso te ajudar? Essa pergunta é muito poderosa. E as pessoas estão esquecendo de fazer isso, porque trabalhar com saúde, trabalhar com o ser humano é servir, é se predispor a doar você, o seu tempo, o seu conhecimento, né, as suas atitudes. Então, o pessoal às vezes está querendo só vender, postar, divulgar. Mas, na verdade, quando se trata de ser humano, tem muita coisa que está sendo negligenciada e esquecida aí. E desse contexto aí, eu estou fora. Né? Eu não vou jamais fazer isso. Uso rede social como divulgação de conteúdo, de participar, de falar com aquele público que quer ouvir. Quem não quer, passa os stories, não curte, vai embora, tá tudo certo. Tá? Uma vez até encontrei um colega nosso de profissão, não vou dizer o nome, e no laboratório fazendo exame de sangue. Fui com minha filha fazer exame de sangue e encontrei essa pessoa lá, que é das antigas e tal. Foi logo quando eu comecei a postar conteúdo, né? Eu tenho Instagram há uns 5, 6 anos. Aí quando eu comecei a postar conteúdo, né? A galera começa a tirar aquela resenha, né? Fazer aquele bullying, fazia barra o pessoal. Hoje tem vídeo, olha aquela coisa. Eu digo, tá curtindo, eu tirava por menos, né? Mas era uma maneira da pessoa me intimidar para que eu não fizesse, já que ela não tinha coragem de fazer. Enfim, aí encontrei com a pessoa no laboratório, aí ela, velho, eu tenho visto seu Instagram, não sei o quê, você posta um negócio lá, não sei o quê, mas aquilo que você bota, velho, pra gente assim, pra mim, não sei o quê, não tem muita informação ali boa, não. Mas, pois poxa, exatamente. Aquilo que eu posto não é para você. Você é profissional como eu. Aquilo que eu posto, você tem a obrigação de saber. Eu estou postando para uma pessoa que está buscando, de alguma forma, quer uma informação de saúde, ter uma noção, ter uma consciência dos cuidados que devem ser feitos. É para essa pessoa, não é para você. Você tem a obrigação de saber aquilo ali. Então, quer dizer, mas o cara vem com essa abordagem, como que assim... O que você está colocando ali, para mim, é como se fosse uma coisa irrelevante. Mas não é isso que eu estou... Não é você a pessoa a quem interessa aquela mensagem, né? Não é. Então, passa direto, tá tranquilo, tá tudo certo. Ou faz o teu. Exatamente. Mas é verdade. Carlos Bé, me diga uma coisa. É verdade que as pessoas pós-bariátricas têm uma tendência ao alcoolismo? Eu já vi isso. Você já viu? Existe essa história, tá? Mas, na verdade, isso não é uma regra, isso é mais um mito. Porque você, assim... Porque se você disser dessa forma, fica parecendo que, um percentual X já quer entrar numa estatística que não existe essa estatística. Não eu estou perguntando do jeito que as pessoas falam, Não existe essa estatística. Desculpa se eu pareço grosseiro. Eu estou perguntando como as pessoas falam. Aqui é vida real. A gente vai tratar de vida real. Assim, a pessoa diz, aí eu pergunto, tá entendeu? É verdade, você conhece casos. O que é que você pode dizer para as pessoas se isso... de onde você acha que isso surgiu? Vamos lá, existem casos de pessoas... E de fato, existe alguma pessoa que tem tendência ao alcoolismo, mas é com ou sem bariátrica. Existem pessoas que fizeram bariátrica que tiveram tendência ao alcoolismo? Existe. Como existe também aquelas que viraram atletas, triatletas, aqueles que voltaram para a atividade esportiva, aquelas que estão lá felizes da vida, fazendo suas atividades de musculação, de crossfit, de beach tênis, de esportes em geral. Então não existe estatisticamente algum estudo que fale isso. Isso é uma questão de percepção de algumas pessoas que divulgou. Assim. Exatamente. Isso é questão de que essa pessoa que teve essa tendência de ir para o alcoolismo, por exemplo, ela com certeza não seguiu todo o processo a que lhe foi atribuído no pós-operatório, dos cuidados com a alimentação, com o exercício, com o psicológico, com os ambientes, com o contexto. Porque se a pessoa teve tendência a ir para o alcoolismo, ela de alguma forma estava com algum problema psicológico, ela não estava feliz. Né? Então, por que uma pessoa que está seguindo o processo certinho, Ricardo, que ela come bem, que ela aprendeu por que se alimentar, como se alimentar, o tipo de dieta que ela tem que seguir, o tipo de hábitos que ela tem que cultivar, ela não vai para esse lado do alcoolismo. Ela não vai. Então, não existe nenhuma estatística que mostre isso. Mas que existe, existe, como existe em diversas áreas. Mas é como você disse, então ela descontou no alcoolismo, outra descontou no consumismo, né? Como pode ter descontado qualquer outra coisa. Né? Como poderia ser uma comida também. Ela poderia ter voltado ao hábito dela anterior de comer muito doce, por exemplo. Que as pessoas às vezes podem engordar se comer muito doce. Mesmo bariátrico, se começa a comer muito doce, muita besteira, pode engordar novamente. Né? Porque são comidas hipercalóricas e que em uma quantidade pequena você tem uma bomba de caloria, que são calorias vazias, vai terminar enchendo você novamente. Você acha que nossos colegas estão prontos para receber essas pessoas hoje, se eles estão prontos ou se estão buscando, porque as pessoas passam pelo processo, né, da bariátrica, tem todo o atendimento com pessoas como você está, mas depois as pessoas vão seguir sua vida. Você acha que o nosso mercado, nossos colegas,
estão aptos a... Já estão hoje, eu pergunto hoje, aptos a receber essas pessoas estão seguras ou você acha que existe uma carência de... Existe uma carência. De preparação para receber essas pessoas? Existe uma carência muito grande. Existe uma carência muito grande. É até uma coisa que até alguns colegas profissionais até pediram para mim, poxa, Caribe, se ele vier gravar um curso, para poder ajudar, e eu estou pensando nisso mesmo. Até um projeto que eu tenho, é bom até falar em público, porque aí me obriga também a cumprir o projeto, né? Mas eu tô planejando eu gravar um curso, fazer um curso, né, para ensinar professores a trabalhar com esse público. Então, fazer toda a metodologia, planejamento de aulas, tudo, vender um curso de forma digital. Né? Posso até fazer um grupo presencial para a gente fazer algum tipo de palestra, algum encontro, mas a ideia é que a gente faça um curso mostrando todas as fases, como a gente está conversando aqui, os tipos de cirurgia, todo o processo, o que é que ele tem que fazer, e fazer uma coisa também prática, um conteúdo muito prático, mostrando os protocolos no pós-operatório, porque realmente a maioria da galera não está preparada para receber esse público, nas diversas formas, não só na atuação com relação ao exercício em si na academia, como também na abordagem, no acolhimento, na empatia, tudo que a gente já também citou anteriormente. Então, eu estou querendo montar um curso, então dá muito trabalho, eu estou pontuando ali as coisas, mas estou colocando, e é até bom falar aqui em público que me obriga a colocar em prática. Mas é isso, então muita gente não está. Então, muitas vezes, quando eu encaminho algum paciente, alguma pessoa para um colega personal, tudo, eu passo algum protocolo ali, dou algumas informações gerais para que a pessoa possa entender o contexto. Porque, como eu falei, além da cirurgia, cicatrização, tem a parte da dieta, tem a parte das atividades pregressas, tem a parte das doenças metabólicas que essa pessoa traz consigo. Então, é um amplo processo ali para você entender. Então, você pega de todas as formas, cara. Eu pego pacientes, por exemplo, com 200 quilos, 180, que tem artrose, 8 hernias de disco, diabético, hipertenso, o pacote completo. Pego pessoas que vieram só por questão de diabetes, às vezes, outras questões de obesidade, mais apneia. Você pega de problemas articulares, um joelho já desgastado com artrose. Osteoartrite é muito comum, né? Muito comum. Obesas, né? Tanto que os ortopedistas indicam muito hoje em dia. Vários ortopedistas, colegas, mandam esse paciente, muitas vezes, procurar, não só a gente, profissional de educação física, mas às vezes procurar até um médico mesmo, porque eles, do jeito que você está, com essa obesidade que você tem, talvez a pessoa tenha que procurar uma cirurgia bariátrica para poder ajudar nessa perda de peso definida, porque o joelho já está ali com artrose, já está ali de um jeito que é complicado. Então, muitos pacientes também chegam no instituto a pedido do ortopedista. Eu entrevistei aqui um ortopedista amigo nosso, acho que você vai lembrar dele, ele era aluno na AP na época, o Eduardo, que era do Kung Fu. Sei, Eduardo, sei. Pronto, o Eduardo eu trouxe aqui porque também é médico do esporte, né? Foi legal pra caramba, muito legal. Eu trouxe o Eduardo aqui Eduardo é fera. E ele falou isso. Eu acho importante isso que você está falando e preparar esses conteúdos sim, leva à frente, porque existe essa carência. Existe. Né, de você preparar um curso de forma séria, sem ser oba-oba, e você levar para as pessoas. São informações muito importantes, e já que o mercado está carente, é até um nicho. Né, é um nicho de mercado. Fica a dica, né, para a galera aí que quer atuar. É um nicho. Eu digo para vocês, é uma demanda muito grande de pacientes que chegam, né, que fazem cirurgia. O volume de pacientes é grande, o volume de pessoas que fazem cirurgia bariátrica é muito grande. E essas pessoas precisam desse pós-operatório com qualidade, porque, né, no pós-cirúrgico, elas vão perder gordura, perder massa muscular, a gente não quer que ela perca massa muscular, então a gente tem que entrar com os processos já de forma precoce, aproveitando a tecnologia da cirurgia, para que essa pessoa possa melhorar sua condição de massa muscular, automaticamente seu metabolismo, e que esse emagrecimento seja duradouro, para promover qualidade de vida. Então, é um cliente, né, uma pessoa que é um cliente, que é para a vida inteira. Então, quem está de olho no mercado, às vezes, e quer questão de faturar um dinheiro, alguma coisa assim, é um nicho de mercado muito bom, né? Eu tenho uma demanda grande e eu indico para muita gente, porque eu não dou conta da demanda, eu não atendo como personal, assim, muito, não tenho como ficar. Imagina. A gente não tem hora para todo mundo, então eu faço um trabalho de consultoria e eu faço muita indicação para muita gente. E eu só indico aqueles que eu confio, e são poucos. E me diga uma coisa, até para animar as pessoas, tanto os nossos colegas a se estimularem a querer buscar, e as pessoas que estão assistindo, que de repente estão passando por isso, ou que têm conhecidos e querem ajudar. Dá exemplos de pessoas que passaram por vocês, lá no trabalho de vocês, esse trabalho multidisciplinar, e que hoje estão com a qualidade de vida lá em cima e que tem tudo que os outros estão buscando aí. Performance com esporte, ou está se sentindo muito bem, bonito, tal. Dá alguns exemplos, são muitos. Temos muitos.
Graças a Deus, né? Graças a Deus e a eles, né? Porque eles chegam para mim muitas vezes e vêm me agradecer. Poxa, Caribé, obrigado, não sei o quê. Quando às vezes faz uma postagem, ou eles mesmos postam muito. Eu só faço repostar muitas vezes os antes e depois, tudo. Os antes e durante, né? Porque o depois não existe. É o antes e o durante. Então, quando eles postam isso, que eles me agradecem, eu sempre digo, ó, o mérito é seu. Você que acreditou, você que fez acontecer, você que buscou. Sei lá, um caso específico. Vamos lá, tem um caso aí que eu vou postar e vou até dizer nome, porque eles postam. Então, eu vou citar um homem e uma mulher. Tá, bom. Pronto, vou citar o Rodrigo Almeida. O Instagram dele acho que é RW Almeida. Ele posta muito. O Rodrigão chegou a bater 202 quilos, esse cara. Ele fez a cirurgia há 1 ano e 6 meses. Então, ele fez todo o processo pré-operatório. Quando foi operar, já estava com seus 190 e pouco. Lembra que eu falei que a dieta pré já faz a pessoa perder um pouco? Certo. Normal. Então, ele chegou para mim no pós-operatório 15 dias depois com 188, por aí. Imagina, cara grande, 1,85 m, grandão, 188 quilos. Esse cara, a meta para chegar nele, uma composição corporal boa dele, você vê, um cara com a estrutura dessa, você não pode exigir que ele chegue a pesar 80 quilos, 70, porque metade do peso a que o cara altura tava... dele, as pessoas pensam esses cálculos matemáticos que muitas vezes dão errado. Por isso que é importante fazer a avaliação de composição corporal, entender o biotipo, entender todo o contexto, para chegar numa faixa legal de composição corporal e o peso vai estar aí. Então, não existe peso ideal batido, peso por si só. Existe uma composição ideal e que o peso é uma medida que estará dentro dessa composição. Então, essa é uma coisa também que eu deixo muito claro para todos os pacientes, para todos que chegam no pós-cirúrgico. Não tem negócio de peso ideal, não. O peso ideal vai ser de uma composição com um reequilíbrio de gordura, músculo, distribuição dessa gordura e o biotipo corporal que tem que ser respeitado. Enfim, então o Rodrigão chegou e o Rodrigão hoje está pesando 104 quilos. 104, 105, fica variando ali, 104, 106. Ele perdeu, ou seja, quase 100 quilos o cara perdeu. A metade do peso metade do peso dele. Então, ele hoje está nessa faixa aí de 106 quilos. O cara malha 5, 6 vezes por semana. Se você viu o cara, tá bonito, tá forte, tá um cara vistoso, não tá envelhecido, que as pessoas têm a ideia de que bariátrico envelhece. Não envelhece, daqui a pouco eu explico por quê. Outro, muito legal você falar. Aí, Rodrigão hoje é esse cara. Se vocês seguirem ele no Instagram, vocês vão ver. Ele até ganhou muito seguidor. Tem mais seguidor do que eu. O cara tinha 2 mil seguidores, eu tenho uns 4 e pouco para 5. Ele hoje tem uns 12 mil seguidores. Depois dos posts dele, foi inspirando tanta gente. Essa história ele disse, Caribé, meu irmão, que é isso? E história real, tá vendo aí? Fala a verdade, ele cara. Ele fez, Caribé, vem meu irmão pra aqui, velho. Não para não de chegar. Toda hora chega alguém aqui pra me seguir. História real, o cara tá com 12 mil seguidores, eu acho. As pessoas e acha direct. Ele fala, bicho, eu tô reservando meia hora do meu dia pra responder direct. Eu digo, virou estrela. Mas é um cara que o quê? Vida real. O cara malha aqui na academia daqui de Maceió. O cara malha bem 5, 6 vezes por semana, se cuidou, entendeu o processo. Tá com 105, 6 quilos, 105, 106, 104. Que para muita gente pode até parecer muito, mas não é. Para a estrutura dele, para o percentual de gordura que ele tem hoje e de músculo que ele tem, tá ótimo, fantástico. Então é um caso muito bom. Quem quiser siga lá, acho que é RW Almeida. E tem uma menina também que eu gosto muito, tenho várias meninas, o meu público é muito feminino. Tenho várias, mas assim, uma que posta muito também, que teve muito sucesso, que é inspiração para muitas outras, é a Renata Otaviano. Chama Rei Otaviano, o Instagram dela. Ela me marca quase todo dia, malhando. Eu até digo a ela, minha filha, você tem que ter um dia off, porque ela quer malhar todo dia, que ela gosta muito, porque ela criou essa rotina positiva, ela criou essa coisa. Ela tá linda, a menina tá bonita, de topzinho, barriga de fora. Não, o povo até diz, Caribé, essa menina fez bariátrica, porque as pessoas esperam que quem fez bariátrica esteja com a cara doente, cara envelhecida, não é mais com a cara que não é de saudável. Exato. Né? Espero que a pessoa não esteja com a aparência saudável. E ela tá bonita, com perna, com bunda, com braço, com barriguinha. Tudo natural, tudo com dieta e exercício, né? A cirurgia ajudou muito, mas a mudança de vida dela, a cirurgia é uma ferramenta. Ela incorporou a mudança. Ela aproveitou essa nova chance que a cirurgia promove, uma chance... E fez a parte dela. De forma saudável. De forma saudável. E eu também sou só um instrumentozinho, porque quando ela vem me agradecer, eu digo, não, minha filha, é você. Eu sou só uma ferramenta que te ajuda ali. Quem faz e acontece é você. Eu sempre deixo isso bem claro, porque realmente é, mais uma vez, a verdade. Então, não vou me promover em cima disso. O mérito é da pessoa. É você que faz, você que consegue. Então, essas duas são casos assim, bem emblemáticos, mas tem muitos outros. No meu Instagram lá, quem quiser olhar lá, vai ver lá que tem alguns casos de repost que eu faço, porque as pessoas colocam. São muito bacanas. E já entrando nessa questão de bariátrico que envelhece, que as pessoas esperam que quem faz a cirurgia bariátrica fique com aquele aspecto envelhecido, como era. É verdade, eu tenho essa impressão às vezes. É porque no passado, Ricardo, como a cirurgia era, como eu falei, era muito invasiva, já era uma cirurgia de campo aberto, a pessoa já sofria muito, ficava 7, 10 dias no hospital muitas vezes, e não tinha essa informação que tem hoje. Por exemplo, o retorno às atividades dessa pessoa no campo aberto era de 60 dias, 90, ou seja, uma pessoa ficar 60 dias com uma dieta bem restrita, né? Com aquele processo todo de pós-cirúrgico,
Essa pessoa perde tanta massa muscular que realmente a pele arreia, fica tudo e fica aquela coisa feia. Você tem gordura, músculo, né? Osso, pele. Se você perde gordura e músculo, o que é que sobra? Pele e osso, literalmente. Então as pessoas ficavam com um aspecto envelhecido. Hoje não. Com essa tecnologia de cirurgia que a gente já citou aqui, e a pessoa retorna às atividades com 15, 20 dias, já no trabalho de musculação, o pessoal vai para academia com 15 dias, meu filho. 15 dias eu só estou na academia malhando, desde que siga os protocolos adequados, que é o que eu faço aí e é o que eu quero ensinar para o público. Você consegue já ativar a sua musculatura para que o seu corpo entenda que nesse processo de perda agora, com a dieta mais restritiva, com o estômago menor, o corpo entender que músculo é importante. Então, ele vai o quê? Preservar essa musculatura, porque a natureza é muito sábia, é muito linda. Então, se você usou a sua musculatura, estimulou, o seu corpo entende, epa, Ricardo usa o braço, ó. Então, mesmo com essa dieta restrita, e eu tendo que liberar energia para ele em forma de gordura, esse músculo tem que ficar, porque esse músculo é importante para a vida dele. Por quê? Porque ele usa. Então, nada mais do que isso a musculação para quem faz a cirurgia. Por isso que o problema é o desuso, né? Exatamente. O desuso atrofia, o desuso vai embora. Pega uma pessoa acamada aí no UTI, ela fica, né? Fica definhando. Então, no passado acontecia muito isso. As pessoas ficavam muito tempo sedentárias porque a cirurgia não permitia o retorno às atividades, não se tinha o conhecimento que tem hoje, não se tinha essa multidisciplinaridade como se tem hoje. Então, os bariátricos de hoje são muito mais jovens, bonitos e saudáveis. Se você for lá no meu Instagram, lá no Caribe Consultoria Fitness, olha lá nos destaques, tem um destaquezinho que tem lá assim, Bari Fitness, você clica lá. Tem vários antes e depois lá da galera, você vê que tem pessoas, tem menina lá que parece uma mãe da outra. Que de tamanho a jovialidade que a pessoa está ficando. Então, não tem esse negócio de pele caída, envelhecida, essa coisa, não. A gente vai trabalhar sempre para manter a musculatura. Se a musculatura estiver viva e ativa, Ricardo, não tem como a pessoa envelhecer. A pessoa fica mais jovem, mais bonita, mais funcional, mais tudo. E você está dando só 2 exemplos, mas há vários positivos, né? Vários. É como eu falei, se a pessoa tiver o atendimento correto, já precocemente iniciar as atividades, essa pessoa vai ficar mais jovem, mais bonita, mais funcional. E aquele programa que passa na televisão, acho que você já viu, então, Quilos Mortais, que tem aquele doutor que tem as sobrancelhas assim e tal, o velho chega lá e o sofrimento e a galera ali realmente passa de 300 quilos. Né? Aquilo é uma realidade ou há muito sensacionalismo? Tem algo de verdadeiro a tirar dali, porque aquilo é chocante, né? É chocante, porque é chocante. O que mais me choca ali não são os pesos que as pessoas chegam a atingir, mas a vida que eles levam, cara. É tudo adaptado, é um sofrimento da pega, as pessoas que estão junto, cara, não tem como aquilo não mexer com a vida das pessoas ali, né, em volta, né? Porque você vê que é uma doença. Economicamente, né, em relacionamento, cara, eu não consigo, assim, saber como eu lidaria com a situação daquela, eu sendo uma pessoa daquela, ou sendo uma pessoa próxima, porque eu acho que era tão difícil você ajustar a vida de todo mundo para... Cara, é muito louco aquilo ali. Você vê que ali são casos realmente extremos, né? São aqueles casos de pessoas, às vezes, que não conseguem nem se movimentar, né? Que tem apoio na cama para levantar, o banheiro adaptado. São realmente casos extremos. É um caso realmente que é uma doença, que tem um fator metabólico, que a gente já citou, mas com certeza um fator também psíquico muito forte para fazer com que a pessoa não se perceba e chegue naquele ponto. Né? Então, realmente não tem o que fazer numa situação daquela, se a pessoa tem que fazer uma cirurgia. Não tem como, porque é questão de vida ou morte, literalmente, nesses casos mais extremos, como você citou aí do reality show, né? Uma pessoa que foi atleta, ela pode chegar a esse caso de precisar de cirurgia. Você já recebeu assim, um ex-atleta, um cara que era referência na performance. Já. Né? O Rodrigão era da natação. Era, né? Pronto. A adolescência toda nadou na Fênix, tudo. Ou seja, cara que era não nadador. É só você ter passado por isso. Mas as pessoas que são, no momento, saudáveis, têm que se cuidar. Tem que se cuidar. Porque pode dar vacilo e chegar no quadro de necessidade, pode. não de aptidão, como de pode. necessidade de fazer uma bariátrica. Pode, porque você tem, como a gente citou antes, o fator genético e o fator comportamental, né? Então, o fator comportamental está relacionado ao ambiente. Então, está relacionado aos fatores ambientais, ao seu estilo de vida, ao que você faz, ao que você trabalha, o que você come, como você vai gerir a sua vida. A maioria das pessoas, inclusive, realmente, elas tendem a mudar muito a sua composição corporal a partir daí. Não é só relacionado à idade, é ao estilo de vida. Então, um ex-atleta pode ser sim, tem várias pessoas que são, né, que conseguem, que chegam na obesidade após parar com a atividade. É porque ela criou novos hábitos e tudo. E o fator ambiental... Ou vícios, né? Vícios, né? Então, assim, as pessoas têm de todos os casos. Mas isso que você falou tem seu fundo de verdade total, porque quando as pessoas mudam o seu estilo de vida, elas começam a se estressar mais, dormir menos, trabalhar mais, comer errado ou não comer.
Tudo isso são fatores que vão levar a diversos tipos de doença. Então, quando você chega na obesidade, ela já está relacionada, inclusive, com outros fatores, que esses fatores somados é que fazem a pessoa ser elegível, por exemplo, para chegar no ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. Então, não é só o fator, o genético, não. O ambiental ele tem uma influência muito, muito, muito grande mesmo. Bom, gente, o papo tá massa, tá muito legal aqui, e eu queria agora entrar rapidamente no papo da época que a gente trabalhou junto. Eu sempre, cara, eu digo a todo mundo aqui que eu tive uma história lá atrás, assim, eu sou extremamente saudosista, extremamente, né? Pô, quando você, assim, eu sou o cara preso aos anos 80, já dizem meus amigos, as músicas que eu gosto dos anos 80, eu gosto da moda, eu gosto das histórias e tal, mas eu sou muito preso à história que eu vivi no meu mundo profissional, desde a vida acadêmica na UFAL e tal, e a gente é contemporâneo e tal. Estou lembrando muita coisa da época da AP, daquela turma assim, porque eu estava lembrando que a gente fazia umas reuniões na academia, a reunião terminava às 3 da tarde, a gente chegava em casa à meia-noite, porque a gente ia de frente e tinha uma rua que tinha um bar do Chico, que era atrás da casa dele, que a gente começava a fazer um pós-reunião, o negócio demorava muito, com o nosso querido Everaldo DiCaprio, o homem da fofa, Marco, é a cerveja. Aí a gente perguntou ele, por que fofa? Isso porque quando você bota, não fica aquela espuminha fofa ali. Aí pegou, aí virou, é a fofa, né? E a gente começava ali a bater papo com os alunos que ficavam, vai ter reunião, eles já sabiam que de lá a gente ia pro barzinho, né? Eles já esperavam. Quando a gente chegava lá, a reunião acabar, os alunos. Eles estavam lá e ficavam com a gente até meia-noite, assim, era um barato assim. Eu tenho muitas recordações. Tu tem muitas recordações dessa, porque depois você foi para a Aquative, né? De lá. Foi. Você voltou para a Aquative, na verdade, Aquative, né? na unidade da Gruta, né? Aí a gente foi lá coordenar lá a Aquative, trabalhar lá, né? Na avaliação também, com a academia, com o salão, com os personagens, enfim, montamos uma equipe lá junto com o Jonas e foi seguindo a vida e foi ótimo também. Ah, cara, eu gosto de lembrar essas coisas, ó. Lembro mesmo, assim, da turma. Eu curto muito, assim, eu acho que eu tenho muita sorte, assim, de poder hoje, com um programa aqui, reencontrar essa turma, sabe? Porque o que fica é isso, né, Ricardo? O que fica são as memórias, são as vivências, né? As pessoas estão muito apegadas, às vezes, ao futuro e ao passado e esquece de ver o presente. Mas assim, o que fica é isso, né? O passado foi aquele presente que você viveu. Então, se você faz o seu presente prazeroso, com pessoas, com os momentos que você, né, curte, e quando você chegar mais na frente, no futuro, que não existe, que é o outro presente, o seu passado vai ser muito mais agradável e vai te ajudar demais a cultivar e ser feliz. Né? Eu estou falando isso porque eu lembro de coisas que a gente viveu, cara, e sou muito grato a isso, estou muito feliz de te ver a tua vida profissional como está, né? Quando a gente se conheceu, você não havia nem constituído família ainda, hoje você tem sua família e tal. Ou seja, a gente já viveu o processo, a gente já está caminhando bastante assim, né? Isso eu acho muito legal, sabe? Dizer, poxa, eu ainda tenho contato com essas pessoas e tal. Poxa, mas é o que fica. Né? Sabe uma coisa que eu estava vindo para cá, eu gosto muito de vídeos e frases que tenham algum significado, alguma moral, porque isso me motiva diariamente. Poxa, eu posso ser assim, eu posso melhorar aqui, eu posso aprender com isso e aquilo. E, cara, meu celular, o que tem de vídeos que dão alguma lição, sabe? E aí eu pesquisando no livro alguma coisa sobre obesidade para conversar com você, porque, como eu lhe disse, eu não domino como você domina e tal. Eu achei uma frase de Shakespeare sobre a pessoa obesa. Aí eu até anotei, ó. Deixe de lado a corpulência, cuide mais de sua graça. Não se empanturre, saiba que o túmulo se abre para entre os homens, aqueles mais gordos. Né? Claro que você vai prestar atenção num contexto tal, e às vezes a palavra gordo hoje parece muito pejorativa. Só estou citando ipsiliteris a citação de Shakespeare. Mas veja como antes já se tinha essa percepção. E o Shakespeare era um gênio em várias áreas, não só como dramaturgo, né? Exato. O cara dizer assim, ó, acima do peso, você é uma pessoa que vive um iminente risco de óbito. Exato. Não é isso? É verdade. Aí eu queria que você falasse, para a gente finalizar, e depois eu queria fazer umas considerações finais, sobre a coisa tão séria que pode levar a óbito. O que levaria realmente a pessoa a viver um risco de óbito por estar acima do peso? Porque, assim, a gente tem que entender isso. Hoje em dia, assim, gordura, a gente tem que saber que gordura faz parte do nosso corpo, ela é importante para diversas funções. O problema é o excesso de gordura. Esse excesso causa diversos tipos de inflamações. O seu corpo vai estar sempre inflamado, combatendo ali essas inflamações. Então, é um corpo que vive doente, né? Quando você tem o excesso dessa gordura, que hoje em dia, pelo tipo de vida que a gente leva, com muita corrida, muito acelerado, com alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, fazem com que essa facilidade chegue.
Então, você ir numa academia, gastar 800 calorias, 600, é um esforço danado. Mas você pedir 2.000 calorias aqui no iFood é 30 minutos. Então, hoje em dia, as pessoas fazem isso. Tem essa carência que a gente já falou. Então, as pessoas têm carência também dessa questão. Então, a comida também tem esse lado afetivo. Que não deixa de ser. Comida é um fator cultural também. Mas ela não pode ser a sua folga para tudo que você consegue, né? Tudo que você busca. Então, nesse fator, nessa questão da gordura, se você tiver com esse excesso, essas inflamações vão te acarretar muitas sobrecargas em diversas ordens, não só cardíacas como metabólicas, que vão fazer com que a sua longevidade seja, né, bastante encurtada, não só em tempo, como também em qualidade. Por isso que quando as pessoas buscam a bariátrica, elas estão buscando qualidade de vida, elas estão buscando uma nova chance de fazer um novo caminho melhor, porque até onde ela chegou, ela tentou, não conseguiu, e ela viu que ela poderia chegar ao óbito, e ela disse, não, agora eu vou na cirurgia, porque ela vai me dar uma nova chance, uma nova ferramenta para que eu possa recomeçar. É isso que a gente também procura agregar para as pessoas que procuram lá a gente nesse sentido. Então, para entender a questão do excesso de peso, como o Shakespeare citou aí, ele já sabia, né, que uma pessoa com excesso de peso... É porque hoje em dia tudo a gente tem que muito olhar como vai falar. Né? Eu tô meio enrolando aqui, tentando achar o porque termo eu tô que não afete as pessoas, porque hoje em dia está muito complicado tudo que você fala. Arruma logo o motivo porque hoje em dia tá uma glamorização muito grande com essa questão da gordura. Mas o pessoal tem que entender assim, obesidade é uma doença, não crônica, degenerativa, que afeta de diversas formas. E que soma-se a ela diversas outras doenças, por sua consequência. Né? Aí hoje em dia tem essa glamorização, então fica difícil qualquer coisa que você fale, você pode ser taxada de gordofóbico, alguma coisa do tipo. E não é, muito pelo contrário. Eu trabalho muito com obesidade, eu ajudo muita gente. As pessoas de bem, que agem com coerência, que não estão querendo fazer esse famoso termo agora usado, lacração, sabem do que você está falando. A gente está falando de informação de forma coerente, séria, sem querer... ser pejorativo. Exatamente. Aqui, né? Então, você não pode achar que uma pessoa que está com excesso de gordura, com excesso de peso, essa pessoa seja saudável, seja bem, seja feliz. Então, vamos sendo um pouco mais incisivo aqui, para não enrolar muito, sendo um pouquinho até mais que o pessoal entenda da forma coerente. Uma pessoa que está realmente muito acima, que ela tem dificuldades de se relacionar, se ela tem dificuldade de trabalhar, se ela tem dificuldade de fazer um exame, se ela tem dificuldade de se locomover, poxa, uma pessoa dessa não é saudável, né, Ricardo? Então, por aí você já entende que isso não faz bem. E pode ir a óbito, né? Com certeza. Você vai, todo mundo vai, mas você vai primeiro. Você vai antes, infelizmente, e tudo. Então, para isso que a gente está aqui, para poder promover saúde, para a gente ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas que queiram mudar de vida. E nós, como profissionais de saúde, educação física, a gente é uma ferramenta de promoção de saúde, de recolocar essa pessoa no trilho da saúde para que ela seja mais feliz e ela tenha todo esse contexto social, em harmonia com o seu trabalho, com a sua família. As pessoas choram no meu consultório. O cara diz, Caribé, eu resolvi fazer, bicho, porque meu filho nasceu. Como é que eu vou brincar com meu filho? Meu filho tem 1 ano, está começando a andar agora. Eu não consigo me abaixar para pegar ele, para pegar no bracinho dele, para levar ele para caminhar. Eu vou lhe dar um dado muito fácil. Então, quando você vê isso, você vê que então, não é simples, não é moda. Caribé, não é bom isso. Tem um monte de gente bombando nas redes sociais. Eu ensino isso, ensino aquilo. Você vai ver que... Veja só que dado curto e direto. Você tem que saber fazer a avaliação do cara. Fala muito em avaliação. A avaliação postural. De fato, a avaliação postural é muito mais difícil do que você fazer a de composição corporal. Aí o cara fala, é assim, assado, assim, assado. Eu não vi ninguém postar, ninguém. Tem um cara que eu gosto muito, respeito muito, o cara está lá em Recife, o Adilson Jacaré, não sei se você conhece, já ouvi falar. De avaliação. Um exemplo, cara, um exemplo. Esse eu já vi. Mas dos outros não, e não é uma crítica, não. É uma constatação. Eu não vi ninguém postar alguém avaliando uma pessoa ou mostrando o exemplo de uma pessoa acima do peso. Sabe por quê? Não conhece os protocolos são reduzidos e mais... Ele é muito mais qualitativo do que quantitativo, porque você tem que entender outro contexto para avaliar aquela criatura, aquela pessoa ali. Duvido, mostre alguém para mim assim, sendo avaliado, o cara mostrando, não, o cara vai falar uma escápula ao lado, o cara vai falar uma retroversão pélvica, o cara vai dizer para esse exercício para o seu bumbum. Me mostra alguém avaliando uma pessoa com obesidade, que você não consegue ver a silhueta direitinho. Qual é o protocolo que você usa? Irmão, para quem está há tempo na área, não enrola não. Mas para o leigo, você está correndo risco. Não é isso? Verdade. É verdade. Então, ou seja, para mostrar como essas pessoas ficam à margem e não são levadas a sério. Exatamente. Né? As coisas não. A vida
ela não foi feita para encaixar essas pessoas, elas sempre ficam um pouco ali à parte. Por isso que elas vêm para a gente muito debilitadas, por isso que esse contexto, essa questão psicológica, ela tem que ser muito trabalhada, tem que ser ouvida, tem que ser olhar no olho, você tem que buscar isso. E como eu falei, isso dá trabalho, isso é custoso. Mas eu digo assim, eu digo trabalho no sentido de gera tempo, tá? Porque eu adoro meu trabalho. Mas o prêmio... O prêmio é muito maior. O prêmio é você ver as pessoas felizes. Assim, tá bem. Exatamente. Quando ela sai de lá feliz, quando sai com esperança, quando vem ver comigo uma reavaliação, por exemplo, que vê a evolução em gráfico, número, foto que eu mostro para ela, essa pessoa sai feliz no meu consultório, me abraça, beija, pede as fotos, mostra para a família. Cara, isso aí não tem preço. Cumprimos a missão, né? Isso não tem preço. E isso aí é isso que eu digo. É um trabalho, mas é um trabalho no sentido assim, positivo. Me dá muita satisfação fazer o que eu faço. Então, eu faço realmente de coração, mas, como eu digo, dá trabalho no sentido que leva um tempo, você tem que realmente ouvir, você tem que se abrir para escutar essa pessoa. E ela tem muito a lhe passar, tem muito a lhe ensinar, inclusive. Ah, sem dúvida. Eu aprendo muito com elas, inclusive, muitas coisas. E aí consigo, de certa forma, às vezes, contribuir de alguma forma para que essa pessoa possa trilhar um caminho de saúde aí. Pois é, gente. A gente está chegando ao final de mais um Questão de Saúde podcast. Hoje com o meu amigo Fabrício Caribé. Como eu disse, não o via há muito tempo, mas sabia do que a gente poderia trazer aqui para somar a vida de vocês. Falei ontem nos stories, quando eu falei que estava trazendo aqui, que não é só um grande amigo, e as amizades elas não precisam ser fisicamente presentes toda hora, né? A gente sabe do carinho e o respeito que a gente tem, que a gente torce pelo outro, mas, acima de tudo, é um cara muito competente, muito preparado, é sendo profissional desde cedo. Eu sempre tive muito cuidado ao contratar as pessoas, nas oportunidades que estive na condição de contratante de alguém, seja como dono, como gestor, e tem uma coisa que eu já trouxe para a minha vida, e uma vez um cara sintetizou, dizendo assim, você contrata a atitude e treina aptidões, né, porque você precisa de pessoas comprometidas, né? Aptidão você vai treinar o cara. E Fabrício, quando me procurou, ele já veio com atitude e veio com aptidão, então eu tive muita sorte. Quando ele foi lá para a academia, na época eu era proprietário da academia, a academia deu uma guinada na qualidade do trabalho na avaliação. Então, eu sabia que ia seguir em frente, o trabalho ia ser esse mesmo, velho. Obrigado, mais sucesso para você. Cheiro na família, fico muito feliz por isso. E outras oportunidades, vamos trazer as pessoas que trabalham com você para a gente mostrar ao pessoal como é isso aí, porque isso é utilidade pública. Meu irmão, muito obrigado, viu? Com certeza. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, né? É um prazer em revê-lo, você, o Marco aqui. Então, agradeço demais esse convite. É um prazer, uma honra. Eu espero ter sido bom para a galera que assistiu aí, que curtiu. Espero que curtam mesmo, que gostem e que tenham isso em mente, né? Evolução é um processo, saúde é um processo. A gente está aqui para ajudar e, assim, é vida real. A gente não pode se iludir com certas coisas que aparecem por aí, não. Então, estamos juntos sempre, cara. O que você precisar, a gente, como falou, fisicamente às vezes não está junto, né? Cada um com suas famílias, cada um no seu bairro, né? A gente mora longe, quer queira, quer não, mas as demandas do trabalho, mas sempre que der um alô, sempre lhe acompanho na rede social também e vejo a sua evolução também. É um prazer, eu desejo tudo de bom e que estamos juntos, velho. Quando você precisar, é só chamar que a gente tá aí. Valeu, velho. Obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que vocês vão curtir muito. Continuem comentando para a gente saber o que vocês acharam. Esse feedback é importante para a gente seguir, né? E quem quiser, apenas quem quiser, se inscreve no canal. Quem quiser e acha que vai ajudar, compartilhe isso. Isso é para quem quer. Esse canal é para as pessoas que estão interessadas nisso aqui. No mais, passa à frente, como disse o Caribé aqui, vida que segue, tá tudo bem, viu? Gente, beijo para vocês, muita luz e muita paz.